Olá pessoal, graça e paz, estamos em mais um Boletim da Fé e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, as suas palavras, ela tem poder. Mas antes disso, vamos iniciar este momento com uma oração, amém? Então, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que você nos confiou, pela tua palavra que ela nos salva, a tua palavra que nos resgata, a tua palavra que transforma as nossas vidas, Senhor. Obrigado pela oportunidade que você nos dá de aprender mais dos teus princípios, Senhor. Por isso nós te agradecemos pela vida de homens e mulheres de Deus que têm se desgastado, Senhor, para poder nos ensinar cada vez mais os teus princípios, a tua lei, a tua palavra, Senhor. E sabendo, Pai, que quando nós cumprimos a tua palavra, nós vamos receber, Senhor, a recompensa da obediência da tua palavra, Pai. Muito obrigado porque nós temos a tua palavra como porto seguro, como algo em que nós podemos confiar, nos apoiar e saber que a nossa vida será construída em um local sólido, em um local firme, em algo que não vai ser destruído, que é a tua palavra, Pai. Muito obrigado pela tua palavra e sabemos que podemos confiar nela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como falei logo no início, hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. As suas palavras, ela tem poder. Parece até óbvio falar sobre isso, né? Você deve ter ouvido muitas vezes pessoas dizer que suas palavras têm poder, cuidado com suas palavras têm poder. Mas a Bíblia fala em Filipenses capítulo 3, no verso 1, que devemos falar, não devemos nos desgostar de ouvir as mesmas coisas, mas falar as mesmas coisas porque é segurança para nós. Então, por mais que pareça ser óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. E eu vou repetir, as palavras tem poder. E eu vou provar na Bíblia hoje com você, e isso vai gerar mais temor e vai gerar mais consciência de como nós devemos usar a nossa língua e refrear a nossa língua do mal, de não falar coisas erradas. E quando usamos a nossa língua para o que é correto, nós vamos desfrutar de coisas boas do Senhor. E para isso eu queria iniciar a leitura no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 10. Olha o que diz. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Então a Bíblia diz aqui, se você quer amar a vida e viver dias felizes, não é ganhar na loteria. Não é você fazer outra coisa. A Bíblia diz quando nós refreamos a nossa língua, nós vamos viver dias felizes. O que é que quer dizer? Que se nós não refrearmos a nossa língua, nós não utilizarmos a nossa língua da maneira correta, nós vamos ter dias infelizes. Nós vamos ter dias que vai ocorrer situações ruins para nossas vidas. O sentido original desse texto não quer dizer que devemos evitar falar um pouquinho, falar às vezes coisas boas, às vezes coisa mal, mas o sentido original do texto é cessar, é parar, é pausar, não falar mais coisas erradas. Por quê? Porque existe um poder tão intenso nas palavras, que até o universo ele foi criado através da palavra. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1 que Deus criou o mundo como? Falando. Ele disse, haja luz e houve luz. Desde os 6 dias da criação, Deus ele não criou o universo com outra ferramenta, a não ser a sua voz. E este é o espírito da fé. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Então, para a sua fé funcionar, é necessário falar. Só que muitas vezes nós usamos a nossa fé de uma maneira negativa, falando coisas erradas e acreditamos que aquelas coisas erradas vão acontecer e realmente acontecem. Quantas e quantas vezes nós falamos erradamente achando que é uma coisa natural? Por exemplo, eu perdi alguma coisa e não consigo encontrar. Aí eu solto aquela frase célebre, né? Eu sempre esqueço onde eu guardo as coisas. Então, se você continuar falando isso, que sempre esquece, sabe o que é que vai acontecer? Sempre você vai esquecer. Outras vezes, para darmos uma de humilde, né? Numa situação de derrota, nós afundamos e fincamos a nossa vida na derrota com as nossas palavras. Como? Você participa, por exemplo, de um sorteio e antes mesmo de começar o sorteio, você já vai dizendo para dizer que é o profeta. Ah, eu nunca ganho. Tem pessoas que têm prazer em dizer coisas negativas dela, para que quando aconteçam as coisas negativas, as pessoas aplaudirem ela e dizerem, tu tem razão, realmente não acontecem as coisas na tua vida, porque você adivinhou, você sempre disse que não acontece e nunca vai acontecer. Não devemos ter essa atitude mental negativa de que as coisas não acontecem. Pode nunca ter acontecido com você, mas sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível.
Se nós crermos somente nas coisas possíveis, nós estamos limitando Deus. Então, se nunca aconteceu algo bom para você, por exemplo, você nunca ganhou no sorteio, para que ficar repetindo isso que nunca vai ganhar? Diga, eu vou ganhar desta vez. E se não ganhar, não tem problema, você declara. Você começa a falar aquilo que você quer, não o que você está vendo. Outro exemplo de palavras tolas que nós falamos, eu acho tão estranho isso, mas quando uma pessoa, por exemplo, falha, faz alguma coisa de errado, ela começa a se chamar de burro, se chamar de idiota. Idiota, idiota, por que você fez isso? Como eu sou burro? Meu Deus do céu, como é que uma pessoa pode ficar pronunciando isso? Eu não sei qual o prazer que ela tem de se xingar. Eu acho que ela está tão frustrada com a situação que ela começa a se afundar cada vez mais, achando que isso vai causar algo bom nela. Na verdade, não. Isso vai fazê-la afundar, vai fazê-la ficar cada vez mais enlaçada com isso. Em Provérbios capítulo 6, eu queria ler isso para você. Provérbios capítulo 6, no verso 2, diz assim: Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Então você fica enredado com aquilo que você está dizendo. Você pode até ter uma boa intenção, mas se você fala errado, você vai estar amarrado, vai estar preso àquilo que você está falando. Então, por mais que seja uma realidade, nós não devemos falar. O primeiro passo para você viver dias felizes e melhorar sua vida é não falar. E o segundo passo é você falar o correto. Então, primeiro, talvez você nem perceba que esteja falando coisas negativas, mas já é um exercício você andar com pessoas que não têm esse mesmo hábito. Eu tive, graças a Deus, pessoas ao meu redor que pôde me ensinar e pôde me estimular a eu não falar negativo. Uma delas é o nosso pastor Humberto. Então, naturalmente, eu soltava alguma incredulidade, dizendo, eu não vou conseguir, isso é difícil. E o nosso pastor dizia, quer concordância? Outras vezes ele chegava para mim dizendo, sabe por que você não vai conseguir? E eu, ingenuamente, dizia, não, por que eu não vou conseguir? Ele, porque você está dizendo. E eu errei de novo falando. Então, muitas vezes, quando eu estava perto do nosso pastor, eu policiava os meus lábios, porque eu sabia que se eu falasse alguma incredulidade do lado dele, se eu falasse alguma palavra negativa, ele ia me corrigir em amor. Queridos, foi tão bom porque isso me gerou um hábito de estar policiando aquilo que eu estou dizendo. Em Provérbios capítulo 18, a partir do verso 21, a Bíblia diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Então a morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. A morte e a vida não estão no poder do acaso, da sorte ou azar, ou então, vou botar na mão de Deus. Não, Deus colocou uma responsabilidade. Olha, a morte e a vida estão no poder da tua língua. Então, morte no teu casamento, sabe como é que você pode fazer? Transformar o quê? Vida no teu casamento, confessando coisas corretas. Às vezes você pode falar que o seu cônjuge, ele não presta, ele é muito grosso, ele é muito isso, ele só maltrata, ele é um ignorante. Cada vez que você vai proferir palavras como essa, você vai estar fincando no negativo, fincando nas coisas erradas, o teu marido, a tua esposa. Não fala o que você está vendo, fala o que você está crendo. Esse é o poder da fé. A fé, ela funciona não pelo que você vê, mas o que você crê. Quando você crê, aí você vai ver. Então não é errado você falar uma coisa que você não está vendo, se você fala pela fé. Porque existem duas verdades, a verdade natural e a verdade espiritual. A verdade natural, por exemplo, se você está doente, se está tossindo, está com alguma dor, naturalmente o seu corpo está reagindo, está lançando aquela dor para você como um sinal de alerta. Então você pode dizer a verdade natural, meu corpo está doendo, eu estou com febre, eu estou com dor de cabeça, eu estou com sinusite. E sabe o que você também pode fazer? Você pode chamar à existência aquilo que não existe. Pelo quê? Pelo poder da fé. Em Marcos 11, 23 fala, se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em teu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, será assim com ele. Então, existe um poder criativo nas tuas palavras. Você não deve falar somente o que você vê. Você deve falar aquilo que você deseja, aquilo que você crê. E quando isso parte do coração, você vai ver a manifestação. Porque você tem que não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você está
dizendo. Então, se policia. Não fala que teu filho é um danado. Não fala que teu filho é agitado, que teu filho é desobediente. Não faz isso. Fala que ele é abençoado, que ele é inteligente, que ele é próspero, que ele é rico. Tem outra falha que muitas pessoas fazem e cometem, é brincar de ser pobre. Acha divertido ser pobre. E começa a tirar onda consigo mesmo, dizendo que é pobre, eu estou liso, eu não vou conseguir comprar tal coisa porque eu sou liso. Meu dinheiro só chega até o dia 15, não chega até o dia 30. Ou então, o meu dinheiro quando entra na conta desaparece logo. Se você ficar falando essas coisas, vai continuar acontecendo. Quando eu chegava na portaria do meu prédio, de um dos prédios, o porteiro já sabia, porque eu pegava a correspondência lá, e quando eu chegava, ele, seu Ricardo, tenho correspondência para o senhor. Eu não chegava e falava como antigamente, eita, é um boleto? Eita, é dívida? É mais uma cobrança? Não, sabe o que eu falar com ele? É um cheque? É um dinheiro? É um pagamento? Eles ficavam rindo de mim porque as pessoas quando chegavam lá e recebiam correspondência eram cartas de cobrança, né? Conta de luz, conta de água e contas diversas, mas quando eu ia pegar algum documento com eles, algum papel, alguma correspondência para mim, eu já chegava com uma grande expectativa, é um cheque para mim? É um dinheiro para mim? Então eu chamava a existência aquilo que não existia. Não sei se eles se ligaram em algo tão importante de fazerem isso, mas me chamou a atenção o sorriso deles, porque era algo incomum. Porque as pessoas estão tão habituadas a falar negativo que está se tornando um hábito. E a Bíblia fala tantos exemplos tantos versículos da Bíblia que não tem como a gente ir de encontro à palavra de Deus. Vou falar outro versículo, diz assim, Provérbios capítulo 12, no verso 13 e o verso 14. Olha o que diz. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. No verso 14 diz, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos dos homens fizerem, ser-lhe-á retribuído. Outro versículo, Mateus 12, 37, diz assim, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. É tão incrível, queridos, o poder da palavra, que até a nossa salvação, ela tem que ser proferida. A Bíblia diz lá em Romanos que nós devemos confessar Jesus como Senhor. Em nosso coração crer que Deus nos ressuscitou dentre os mortos. E fazendo isso, nós seremos salvos. Fazendo o quê? Confessando Jesus como Senhor. E a Bíblia diz, pelas nossas palavras seremos justificados, mas também pelas nossas palavras seremos condenados. Eu lembro de uma história de um membro da minha família, que eu estava ao telefone com essa pessoa, e ela começou a brincar dizendo que estava lisa, que estava com dinheiro faltando, e aquilo arranhou dentro de mim, eu quis ajudar essa pessoa a ela falar corretamente. E eu, de uma maneira, tentando ser o mais gracioso possível, dizendo, olha, não fala assim não, fala que vai dar tudo certo, fala que tem dinheiro sobrando, porque... Aí eu comecei a explicar, ler esses versículos que eu falei para vocês sobre o poder da língua, morte e vida estão no poder da língua, aquele que bem utiliza como do seu fruto, pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, que nós estamos enredados com o que dizem nossos lábios. E essa pessoa começou a ouvir, eu pensando que ela estava recebendo. Sabe qual foi a resposta dela? Eu não acredito que seja assim. E eu, como assim não acredito que seja assim? É a palavra. E por que você não acredita? Porque eu acredito que Deus não vai deixar isso acontecer. Porque quando eu falo isso, eu não falo com má intenção. Eu falo de uma maneira ingênua. Isso, essa pessoa da minha família dizendo. Eu falo de uma maneira ingênua. Então Deus, ele não vai deixar que isso aconteça. Queridos, isso não existe. Se nós acreditarmos que Deus não vai cumprir a palavra dele, nós estamos colocando em xeque o caráter dele. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Toda a palavra de Deus, diz lá em Isaías, eu vou ler para vocês Isaías, olha, Isaías 55 no verso 11 diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca. A Bíblia não é a palavra de Deus? Não saiu da boca de Deus? Provérbios, não é Deus falando conosco? Então olha o que diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Então quando Deus lança uma palavra, se nós acreditarmos que ela não vai funcionar, nós estamos colocando em xeque a veracidade e o poder da palavra de Deus. Então eu não posso crer que a morte e a vida não está no poder da língua. Eu tenho que crer com o que a palavra diz, está no poder da língua. Se eu falo dolosamente, se eu falo coisas erradas, a minha vida vai ser ruim. Lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 10, eu vou ler novamente. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes,
refreie a língua do mal. Não está colocando a responsabilidade em Deus. A Bíblia não está dizendo, fale do jeito que você quiser. Se você falar com ingenuidade, Deus não vai deixar com que essas palavras elas não funcionem. Não, Deus não está falando isso. Ele diz, tome cuidado de suas palavras. Eu criei você com um poder tão poderoso que está debaixo do seu nariz. Se você usar errado esse poder que eu lhe dei, você vai se dar mal. Isso estou parafraseando. Então, queridos, não age de uma maneira tão ingênua, achando que tudo que você falar vai se perder. Não, vai acontecer. O que você fala, acontece. Então, fala corretamente. Fala de uma maneira que como a palavra de Deus diz. Não fala o que tua mente está dizendo. Não fala o que o mundo está espelhando para você. Fala o que você está crendo. Não acredita nas obras do mundo, nas situações do mundo, nas crises do mundo. Acredita na palavra de Deus. Não estou dizendo para você desmerecer o fato, mas estou dizendo para você colocar como verdade dentro de você a palavra de Deus. Vou lhe dar um exemplo bastante prático. Se você está com uma doença, por exemplo, hoje acometida, o seu corpo está refletindo isso, causando dores, com febre, alguma coisa. Mas se você internalizar a palavra de Deus, onde diz que pelas pisaduras de Jesus você já foi curado, você internaliza isso como verdade dentro de você. Você não olha mais para o seu corpo acreditando que a verdade é a natural, mas você acredita na palavra de Deus. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai agir de acordo com o que está dentro de você, com a verdade da palavra de Deus. Você age como uma pessoa curada. Você não age como um coitadinho, dizendo, Deus, quando você quiser, você vai me curar. Não, mas a palavra já garante que você já é curado. Por isso que o poder da fé não é uma esperança. Fé, ela é diferente de esperança. A esperança é, um dia isso vai acontecer. Um dia eu vou ser curado. Um dia as coisas vão melhorar. Sabe o que é fé? Eu já estou curado. As coisas estão ótimas. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir cada uma das minhas necessidades. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Coloca a realidade da palavra de Deus hoje dentro de você. Não fica esperando acontecer para começar a confessar. Confessa primeiro para que venha a existir. Tem uma passagem na Bíblia que eu achei interessante, lá em Romanos capítulo 4, no verso 17. Olha a experiência de Deus que nós podemos ter. Romanos 4,17, na parte B do versículo, diz assim, o Deus que vivifica os mortos chama à existência as coisas que não existem. Deus chama à existência as coisas que não existem. O que é que não existe na tua vida ainda, querido? O que é que ainda não está funcionando? Sabe o que você tem que fazer? Chama à existência. Não fala as coisas ruins que acontecem, mas chama à existência aquilo que você crê, aquilo que você deseja, a não ser que você deseje algo ruim para você. Se uma pessoa está desejando algo ruim para ela, tem alguma coisa de errada com ela. Ela não está funcionando direito. E eu acredito que você deseja o melhor para você, deseja o melhor para a sua família, deseja o melhor para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, mas verbalize isso corretamente. As suas atitudes, elas também têm que ser condizentes com o que você fala. Porque você pode achar, pastor, eu falei e não aconteceu. Eu falo com minha esposa que eu a amo e cadê o amor no meu casamento? E depois de que você fala que a ama, você está tendo atitudes de amor? E quando você fala que está curado, você começa a ter atitudes de incredulidade ou atitudes de fé? Será que você declara, eu declaro que eu não tenho mais sinusite. Aí de repente conversa com uma pessoa e diz, a minha sinusite ataca, a minha. Você já diz que é sua. Cuidado com o que você está dizendo, não é sua a doença. Jesus Cristo levou as doenças com ele lá na cruz do Calvário. Então não mais nos pertencem. Mas se tiver com você, o que é que você vai fazer? Você manda ela embora. Mas se não desaparecer, você continua crendo. E se ainda continuar? Continua crendo até o fim. Declara. E de repente, quando você vai perceber, estou curado. Porque existe um poder criacionista no que você fala. Então, queridos, eu queria encerrar com você lendo mais 2 versículos. O primeiro é em João capítulo 17, verso 17, e diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia nos garante que a palavra de Deus é a verdade. Então você pode estar passando, enfrentando situações diversas, mas se apega à palavra, coloca ela como uma verdade na tua vida. Não coloca o que você está vendo, mas coloca a palavra como verdade. Isso vai facilitar a você começar a falar corretamente e você vai perceber que existe poder nas suas palavras. Quanto mais você falar
corretamente, você vai viver dias melhores. Não estou falando aqui de doutrina de confissão positiva, de um mantra, não é isso. Porque o poder da fé, ele vem quando você fala e acredita no coração. Então, não é você falar e jogar palavras ao vento. É você falar crendo e agindo à altura, sabendo. Se você comete alguma gafe, sei lá, alguma situação difícil, não chama que você é burro, que você é idiota, mas tenha convicção que a sabedoria de Deus está dentro de você. Então, se você errar em alguma coisa, você diz, eu sou inteligente, isso não mais vai acontecer, porque o Espírito de sabedoria habita dentro de mim. Viu que é diferente? Quando você extrai de dentro uma revelação, uma percepção, não fala da boca para fora, mas você deve colocar aquilo que você crê, você deve encontrar uma base bíblica para isso. Tem pessoas que chegam para nós e chegam, pastor, eu estou crendo para a cura, está crendo, irmão, para a cura? Qual é o versículo de cura que você está apoiado? E a pessoa, é o versículo, né? É aquele. E não tem. O que você deve se apoiar é na palavra de Deus. Pastor, eu estou crendo que tudo vai dar certo. Ok, amém, irmão? Então, quais são os versículos que você está crendo que tudo vai dar certo? Tem que crer no versículo, né? É a palavra que é verdade. Não é o seu mantra, não é o seu pensamento positivo, é a palavra que funciona. Quando você crê na palavra, confessa corretamente a palavra ela vai gerar o fruto que Deus designou. O que Deus mandou a palavra fazer vai acontecer. Nós não devemos ficar incrédulos e desacreditando. Então, queridos, queria encerrar com esse último versículo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 30, no verso 19. Olha o que diz Deuteronômio. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Queridos, é muito forte o que Deus fala aqui em Deuteronômio 30, 19, que Deus propõe para a gente a vida e a morte. Não só em relação à nossa salvação da nossa alma, mas em relação à nossa vida em si. Nós lemos lá em Provérbios 18 que morte e vida estão no poder da língua. Então Deus, ele nos ensina através da sua palavra. Você pode escolher. Então você pode escolher como sua vida deve ser, como sua vida vai ser daqui para diante. Através de você falar corretamente, através de crer que suas palavras têm poder. Não fica achando que só as palavras do pastor têm poder, a palavra do missionário tem poder. Se tem algum problema na sua casa, diz, eu vou para a igreja, para algum homem de Deus ungido orar, porque ele orando dá certo. Sua boca também funciona, queridos. Não tem problema você pedir oração. A Bíblia diz, se tem algum enfermo, chame as pessoas, os presbíteros, para poder orar por você, para poder estar lhe ajudando, lhe socorrendo, não tem problema. Mas também não fica só buscando muletas espirituais. Pessoas para orar por você, pessoas para declarar para você, pessoas para abrir um versículo para você. A Bíblia está ali, você pode abrir um versículo e pode ler a palavra de Deus. E Deus te propõe isso. A cada dia você tem a escolha de fazer a decisão correta. Ou escolhe morte, ou escolhe vida. Mas Deus ainda fala em sua palavra, escolhe, pois, a vida. E eu te digo, escolhe, pois, confessar a palavra. Escolhe, pois, falar corretamente. Escolhe, pois, refrear a tua língua do mal. Cessa de falar coisas negativas. Prende, morde a tua língua, não deixa sair nenhuma palavra ruim. Se você está chateado com alguém, não deixa sair da tua boca. A sua mente está fervilhando de falar que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que a pessoa é aquilo outro. Não deixa sair da tua boca. Refreia a tua língua e você vai ver a tua vida mudar. E como nós lemos no início, em 1 Pedro capítulo 3, verso 10, pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a sua língua do mal. Isso é o que eu desejo isso para você, que você viva dias felizes. Mas para isso, deve refrear a sua língua do mal. Amém, queridos? Então, Deus te abençoe e até o próximo Boletim da Fé. Fica na paz.